Boa noite, irmãos. A alegria estarmos juntos para adorar o Senhor nesta noite de Natal, 25 de dezembro, que sabemos que não foi a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus certamente nasceu ali por volta do mês de abril, tudo indica, mas não sabemos ao certo esta data. Mas é um tempo importante para refletirmos sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É uma data tradicional dentro do cristianismo, desde séculos e séculos atrás. Acredita-se também, segundo a história, que os cristãos romanos, quando ainda eram firmes no evangelho, eles rejeitaram a adoração ao deus Mitra, ao deus Sol, e crendo no Senhor Jesus Cristo, substituíram o dia da adoração a essa divindade solar, chamado o período do solstício, substituíram essa data pelo nascimento de Jesus. Eles disseram: Jesus é a luz do mundo. Então, ele é a verdadeira luz, o verdadeiro sol da justiça. Então, vamos adorar o Senhor Jesus no dia 25 de dezembro. Estamos aqui hoje entoando cânticos ao Senhor Jesus e adorando ao Senhor Jesus, mas nós não queremos que isso seja só uma tradição, porque senão nós vamos cair no mesmo pecado que muitos outros do cristianismo caíram e se esfriaram e perderam o sentido do que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Todo ano, todo dia 25 de dezembro, esta igreja celebra o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas sempre procurando compreender por que fazemos isso. Por que é importante o nascimento do Senhor Jesus Cristo para nós? E nós queremos hoje observar que o Natal, o nascimento do Senhor Jesus, traz sentido para a vida. Você pode ser uma pessoa que veio aqui hoje à noite, não tem sentido para a sua vida. Você pode ser até um crente em Jesus Cristo, que talvez não acha sentido para a sua vida. Por incrível que pareça, mas pode acontecer. Crente em Jesus, que não tem o sentido adequado para a sua vida. E é por isso que nós queremos meditar hoje que o Natal traz sentido para a nossa vida. De que forma? E nós vamos observar um texto muito simples, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que diz assim: João 10, 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual o sentido da vida? O sentido da nossa vida, da vida de todo ser humano, inclusive aqueles que não creem em Deus, que não creem em Jesus. O sentido da vida está no Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Se você crê na palavra de Deus, está bem claro aqui. Agora, nós temos que pensar hoje e refletir, você deve refletir na sua vida e eu na minha vida, o que é a vida? Eu entendo o que é a minha vida, o que é a vida em si, para poder considerar Jesus o sentido da minha vida. Se eu entendo que Jesus é o sentido da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu vim para louvar, adorar e glorificar ao Senhor, que morreu numa cruz para me livrar da condenação dos meus pecados. Eu vivo dia após dia para obedecer e imitar este Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a minha vida. Mas será que todos nós, crentes em Jesus, pensamos assim? Nós queremos observar 3 aspectos aqui para nos ajudar a entender o sentido da vida que é Jesus e como enxergamos a nossa própria vida. Primeiro, Jesus, Ele criou a vida. Esse é o primeiro aspecto de hoje. Jesus criou a própria vida. Você não existiria se não fosse Jesus Cristo. Você não trabalharia se não fosse Jesus Cristo. Você não teria a sua saúde, não caminharia, você não teria sua família, você não poderia fazer o que você faz hoje, independente do que seja, ou vai fazer depois desse culto, ou amanhã, se Deus permitir, se não fosse Jesus Cristo, porque foi Jesus quem criou esta história, a sua história, foi Ele.
Então você está aqui celebrando o Natal porque Jesus criou a vida. O Natal trata do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Poucos em Israel, quando Jesus nasceu, deram devida importância ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Hoje não é diferente. Estamos celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas poucos o celebram da maneira que Jesus quer que celebre. Uma das questões, o Natal é o aniversário, digamos, pelo menos emblemático, figurativo de Jesus. E uma das coisas esquisitas dos aniversários das pessoas normais como nós, Jesus é Deus, né? Das pessoas normais como nós, é que quando você celebra o seu aniversário, não sei se você faz isso, mas é da cultura do Brasil, você celebra um aniversário para os outros. Já parou para pensar nisso? Você passa o dia cansado no seu aniversário, o dia fazendo salgadinho, fazendo bolo, decorando, para receber as pessoas, mas é o seu aniversário. Você gasta muito dinheiro, muitas vezes, numa festa de aniversário, para receber o seu aniversário. Ah, pastor, mas é porque a gente quer se alegrar com as pessoas, os nossos amigos. É verdade. Mas termina o seu aniversário, você está morto, cansado, e é capaz de alguém sair reclamando. Aquele salgadinho estava frio. Não é para ser assim o aniversário. Como é que é para ser o aniversário? Os meus amigos se juntam e me dão uma festa. Não é não? Não é verdade? Eles dão o bolo, eles dão os salgados, eles me presenteiam com uma festa. Por que o aniversariante é que dá o presente? É muito esquisito, eu acho. Mas se você quer fazer assim, é com você, né? Mas eu também não estou pedindo festa de aniversário. Só estou dizendo que eu acho uma cultura esquisita. Mas é a nossa cultura, né? Mas eu acho estranho. Então, muitas pessoas também aplicam isso, às vezes, ao Senhor Jesus Cristo. Como nós celebramos o aniversário de Jesus da maneira que Jesus quer. As pessoas, quando vem o Natal, essa festa, essa data comemorativa no Ocidente, elas não se preocupam com o que Jesus gosta ou quer. Elas celebram o Natal como elas querem. Entende? Às vezes está lá a árvore de Natal, Papai Noel, a bengalinha, um monte de enfeites de Natal e Jesus. Está lá os presentes, está lá o peru, está lá a comida, está lá tudo aquilo. Eu não estou dizendo que nada disso é errado em si. Papai Noel, talvez. Mas nada disso é errado em si. Mas a questão é, cadê Jesus? É um aniversariante. Não é verdade? Hoje é assim. Quando Jesus nasceu também foi assim. O Filho de Deus veio ao mundo. As pessoas não ligaram. Poucos de Israel realmente estavam atentos, aguardando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mateus 1, 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O anjo falou, o anjo avisou. A profecia foi dada no século 8º antes de Cristo. Profeta Isaías. O povo não tinha internet naquela época, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nenhum desses tipos de distrações que nós temos. Era para eles estarem aguardando a chegada do Senhor, o Filho de Deus, e reconhecerem Jesus como o Salvador da vida deles. Os israelitas que receberam a palavra, os patriarcas, os profetas, a lei de Moisés e tudo aquilo, mas eles não perceberam. É como hoje, ali Jesus nasceu e passou batido, passou em branco para os pecadores, muitos do povo de Israel, povo de Deus que deveria receber Jesus. Lucas 1:30, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quem é Jesus? Embora nascendo ali, filho de um carpinteiro, né, num local hostil, filho de pessoas simples, do povo de Israel,
mas descendente do rei Davi. Ele foi o prometido desde o Antigo Testamento para poder vir ao mundo, livrar os pecadores da condenação dos seus pecados e estabelecer o reino de Deus na terra. Quem é Jesus? É o Rei dos Reis. Reina no céu hoje, sim. O reino do Senhor hoje é espiritual na vida da igreja, dos convertidos no Senhor Jesus Cristo. Mas em breve Jesus voltará e o reino de Jesus não só será espiritual, será físico também, reinando aqui com todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, ressurretos, primeiro no milênio de 1000 anos, posteriormente no estado eterno, como diz, né, a escatologia da Escritura. Jesus é este. O anjo Gabriel anunciou a Maria, mas os israelitas não festejaram, não comemoraram. Os sacerdotes conheciam muito bem o Antigo Testamento, os fariseus, doutores da lei, não festejaram o nascimento do Filho de Deus. Olha Lucas 2,10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Boas novas de grande alegria. E aqui falando aos pastores, ali pastoreando ovelhas, não é pastor de igreja, pastor de ovelhas. Por que o anjo fez isso? Porque não tinha ninguém para comemorar o nascimento, da encarnação, da segunda pessoa da Trindade, o Salvador, não tinha ninguém. Mas o Senhor, que é Deus, certamente disse: meu filho será comemorado. Vão adorar e louvar a chegada do meu filho, sim. Deus manda o anjo avisar os pastores para irem lá adorar. Chamou os embaixadores lá do Oriente, da Mesopotâmia, que não eram 3, era uma grande comitiva, para também dar presentes ao Rei dos Reis, o menino Jesus, e adorá-lo ali, certamente convertidos desde o período de Daniel e dos discípulos de Daniel, ao longo do ministério dele ali na Babilônia. Jesus não deixou o seu filho sem ser adorado. Hoje somos nós, o remanescente, os poucos crentes que existem no mundo. Não são muitos. Ah, mas o Brasil é um país muito evangélico. É, mas nem todo evangélico é crente no Senhor Jesus Cristo. Muitos evangélicos são religiosos que participam das tradições de uma igreja dita evangélica. Crentes em Jesus são discípulos de Jesus, imitadores de Jesus, salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, que tem como objetivo de vida a glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, pregando o evangelho aos perdidos, que estão perdidos nas trevas do pecado. Esses são os crentes no Senhor Jesus, que mesmo na dificuldade e no sofrimento, não perdem o norte da sua missão, a glória de Deus e a proclamação do evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. Esses são os crentes. E então em Lucas, ainda capítulo 2, verso 13, nós lemos: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, e louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Ninguém dos israelitas estava adorando Jesus. Quer dizer, a grande maioria não o reconheceu. Deus convocou os pastores para ir lá, convocou os embaixadores do Oriente, e os próprios anjos do céu louvaram a Deus pela chegada do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que os pecadores deste mundo não se prostrem hoje diante do Senhor Jesus Cristo, Deus convoca servos e servas fiéis para fazerem isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele criou a vida. Olha ainda Lucas 8, 28. Aqui nós vamos ver apenas um exemplo de 2 pessoas. Lucas destacou apenas 2 pessoas que estavam aguardando Jesus. Um foi Simeão. Lucas 2, 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão, já um velho, aguardava
a chegada do Senhor Jesus Cristo. Era para todo Israel fazer como Simeão, mas muitos não ligaram, não perceberam, não aguardaram. Pelo contrário, estavam preocupados com a política, com as questões políticas de Israel, Roma dominando, e o que eles queriam era uma libertação política. Não observaram a chegada do Senhor Jesus Cristo. E o verso 38, Lucas 2, 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Falando aqui de Ana, que também esperava, profetiza ali, esperava a chegada do Senhor Jesus Cristo, o Messias, e proclamava a todos que estavam ali, nos arredores do templo, que esse menino era o Messias. Talvez os israelitas ali estavam tomando ela como doida. Talvez, a Bíblia não diz, mas é muito provável. Assim como no século I, século XXI, as coisas não mudaram tanto. As pessoas celebram o Natal não pelo nascimento de Jesus, não dão a devida importância e celebração ao aniversariante, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos fazer a mesma coisa, nós temos que entender que Jesus traz sentido para a nossa vida, por isso celebramos o Natal, por isso que estamos aqui, para confessar os nossos pecados ao Senhor, adorá-lo com cânticos, mas com a nossa mente, com a nossa vida, reconhecendo que sem o Senhor Jesus Cristo não há sentido para a nossa vida. Jesus criou a vida, a sua existência. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador da vida. Você está vivo? Gosta de estar vivo? Eu gosto. Foi Jesus. Por isso celebramos o Natal, porque ele criou a vida. E aí nós temos a nossa existência por causa do Senhor Jesus Cristo. João 1,4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 diz também: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus também fez o universo. Jesus, pelo seu poder, sustenta todas as coisas. Jesus fez a purificação dos pecados e Jesus está reinando no céu ao lado do Pai. Tudo isso, ou melhor, foi só isso, que Jesus fez. Não há sentido na vida se não estivermos olhando, imitando, perseguindo ser como Jesus, adorando o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Ao celebrar o Natal, temos que ter esse entendimento. Foi o Senhor Jesus Cristo que criou a vida. Colossenses 1,15. Este, falando aqui de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Então, nele, em Jesus Cristo, foi Jesus que criou todas as coisas, no céu, na terra, as que nós vemos, as que nós não enxergamos, tudo foi Jesus. E por que ele criou tudo isso? Ainda no verso 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós fomos criados para Jesus. Foi Jesus que nos criou, com o poder dele. O grande pecado da humanidade é achar que nós existimos do nada, coincidência, darwinismo, neodarwinismo, evolucionismo,
rejeitar o Deus Criador, o Senhor Jesus Cristo. E outro grande pecado da humanidade é achar que nós, por nós mesmos, conseguimos nos sustentar. É achar que nós sabemos o sentido e o objetivo da nossa vida sem Deus, sem Jesus Cristo. Grande pecado da humanidade. Grande pecado da humanidade é achar que nós nos bastamos. Eu, na minha vida em sociedade, vou conseguir ser feliz. Esse é o nosso grande pecado. Tirar Deus da engrenagem da nossa existência. É o que nós chamamos de humanismo. Muitos evangélicos são humanistas, porque vivem nas tradições evangélicas, mas não têm um relacionamento pessoal com o Senhor, nosso Deus. Acham que a matéria, muitas vezes, é suficiente, o sentimento que a religião produz é o suficiente. Eu acho maravilhoso estarmos cantando, o coral cantando, e agora a igreja com cadeiras confortáveis. Graças a Deus, isso é bom. Outrora, no primeiro século, os cristãos cantavam baixinho e escondido, porque eram perseguidos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Em outros países hoje, nossos irmãos crentes cantam escondidos, porque são perseguidos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que nós devemos agora sofrer só por sofrer, não é isso, mas é para mostrar que independente a questão externa e que nós temos aqui, que propicia toda uma alegria e todo um momento especial, isso é importante, é para a glória de Deus, isso não tem sentido se o coração não estiver transformado para entoar um novo cântico ao Senhor. Não tem sentido. Pode ser a melhor orquestra do mundo, pode ser a igreja mais linda, pode ser o pregador mais eloquente. Não tem sentido se o coração não estiver transformado. Porque isso não se torna adoração, se torna mera religiosidade. E nós não queremos ser desses cristãos, na verdade, nós somos daqueles crentes que querem obedecer à palavra, não porque somos bons, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus criou tudo, tudo foi criado por meio dele e para ele. E o verso 17 de Colossenses 1, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus é o Criador de tudo, irmãos, da vida, de tudo que está ao nosso redor, da nossa existência. Por isso celebramos o Natal. E Jesus tem que estar no centro do Natal, obviamente, é óbvio, mas a humanidade não percebe isso. Se você fizer uma playlist aí de filmes de Natal, quantos deles vão falar de Jesus? Pouquíssimos, não é verdade? Se é que tem algum que vai falar realmente do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque é o humanismo que impera. Jesus criou a vida, mas além de criar a vida, o Senhor Jesus Cristo, que é o segundo aspecto de entendermos o Natal e o sentido da vida, é que o Senhor Jesus Cristo, além de criar a vida, ele dá a vida. Como assim? É porque nós, no nosso pecado, nos matamos por conta do pecado. O pecado mata o ser humano. Né? Todo aquele ser humano que nasce no seu pecado, todos nós nascemos no pecado, nascemos mortos no pecado, entendem? E ser morto no pecado é estar longe de Deus, bem distante do Senhor. E só tem uma forma de se chegar a Deus, que é através do Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos dá a vida. E é o que nós lemos em João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E aqui é uma referência a escribas, fariseus, sacerdotes do primeiro século, que eram homens religiosos, que conheciam a escritura do Antigo Testamento, mas estavam ali para roubar o coração dos israelitas. Ensinavam a palavra de Deus, mas de maneira distorcida e errada, enfatizando as obras dos homens e não a glória de Deus e a graça do Senhor. Pode até também, em um outro sentido, fazer alusão ao próprio maligno que nos rouba de Deus, mas na pessoa desses líderes religiosos. E ainda em João 10:10 diz, eu vim, Jesus falando, para que tenham vida e tenham em abundância. Todo crente no Senhor Jesus Cristo tem essa vida e vida em
abundância. Apesar das dificuldades que enfrentamos, apesar das tristezas, eu sei que todos nós passamos por situações complexas e difíceis na vida, mas o crente no Senhor Jesus Cristo, ele tem essa vida. É Deus que nos dá. E dá força e energia para perseverarmos até o último dia das nossas vidas, lutando contra o nosso pecado e glorificando ao Senhor nosso Deus. Jesus prometeu vida e vida em abundância. Essa vida é a vida eterna, sim, mas ela começou no dia da conversão. No dia que você creu no Senhor Jesus Cristo, essa vida eterna começou, porque o seu espírito ressuscitou. Falta a ressurreição da carne, mas o espírito já ressuscitou. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. As pessoas que vivem hoje sem Jesus estão mortas, espiritualmente mortas. Então elas não têm uma vida abundante, uma alegria que supera qualquer situação e contexto da vida. As pessoas sem Cristo não têm isso. E é por isso que elas buscam o quê? Algo para anestesiá-las. Drogas, prazeres ilícitos, felicidade fácil e relacionamentos instantâneos, coisas para poder trazer alegria, só que é passageiro, não sustenta, logo, não deu certo, vou para outra coisa, não deu certo, vou para outra coisa, e vai buscando, achando que um dia vai encontrar neste plano terreno algo que lhe dê uma alegria perene, paz, felicidade e tranquilidade, e não encontra. O problema é que vai chegar o dia da morte, e não encontra, porque estão mortos espiritualmente. Efésios 2:5 diz: E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Vida é ser salvo. Por isso Jesus nos deu vida. Quem não tem o Senhor Jesus Cristo, pelo que diz a Bíblia Sagrada, não tem vida. Não entende o que é alegria. Não entende o que é uma satisfação que não é humana, é divina. Não entende. E vive nos seus delitos e pecados e nessa morte espiritual. Ainda, voltando para João, capítulo 10, verso 28, diz: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esta vida e vida em abundância é vida eterna. É por isso que celebramos o Natal. Jesus, além de criar a vida, ele nos dá a vida, vida em abundância, esta vida eterna. Jamais morrerão, perecerão, esse é o sentido, ninguém as tirará da minha mão, ninguém tira esta salvação e esta vida eterna daquele que é crente em Jesus. Nem o próprio crente pode dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida eterna. Isso também não vai acontecer, isso não existe. Aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele não tem como dizer não a este chamado completamente eficaz de Deus para a salvação. Isso é plena felicidade. João 3,15, para todo que nele crê, tenha vida eterna. Então, a vida eterna é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Não tem outra forma de chegar a uma vida com Deus aqui, na vida terrena e na vida eterna com o Senhor. João 6,33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aqui é uma alusão ao maná no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus mandou o maná, o povo estava no deserto, saíram do Egito, precisavam de alimento, não tem muita comida no deserto, centenas de milhares de pessoas atravessando aquele deserto para chegar na terra prometida, terra de Canaã. Deus fez chover do céu um pão sobrenatural, milagroso ali, e eu queria provar o pão, o maná, um dia, mas caiu o maná, e o povo todo dia tinha que coletar e comer aquele maná. Não podia guardar, né? Todo dia comia e Deus mandava o maná, a providência do Senhor. Aquele pão que caiu do céu, o maná, era o pão da vida, porque se não tivesse aquele pão, eles iam morrer no deserto. Jesus diz que é o pão da vida. Ele é que nos dá vida e vida em abundância, hoje aqui, e certamente que se estende até a eternidade. O verso 34, então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aqui, irmãos,
Jesus, ele estava falando com uma multidão de pessoas. Jesus, há pouco tempo, tinha multiplicado pães e peixes. Essa multidão foi atrás de Jesus. Por que Jesus multiplicou os pães? E eles queriam de Jesus o quê? Pão. O povo israelita naquela época vivia oprimido pelos romanos e vivia oprimido pelos próprios líderes judeus, sacerdotes que oprimiam o povo. O palácio do sacerdote no primeiro século era enorme, sumo sacerdote de Israel ali, e o povo vivia em miséria. Eles precisavam do pão. Jesus multiplicou o pão para eles, mas eles não foram atrás de Jesus por causa de salvação, mas porque queriam comida, mais um pouco de comida. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus não está falando somente de uma questão de prosperidade, de ter comida e alimento. Jesus está falando de que na vida eterna nós não teremos essas necessidades. E que o Senhor Jesus há de cuidar de nós, o nosso Salvador. Ele nos dá algo muito mais importante do que o nosso alimento. Ele nos dá a vida eterna. Além de ter criado a vida, Jesus, ele dá a vida. E em João 6,40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus Pai, que todo homem que vir Jesus, crer nele, vai ter a vida eterna. Esse é o Evangelho, resumido num versículo. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, é isso que Deus quer que você faça. Está aqui na Bíblia, Jesus dizendo, João capítulo 6, verso 40, e crer em Jesus, você vai ter a vida eterna e você vai ressuscitar no último dia. Diferente do que muitos pensam, nós não vamos ser almas penadas vagando após a morte física. Haverá uma ressurreição daqueles que creram em Jesus. E viveremos com corpos glorificados, à semelhança de Jesus, quando ele ressuscitou, num novo céu e nova terra, aqui, mas certamente reelaborado, transformado, muito mais bonito do que o que já é hoje, sem nenhum pecado. E Deus mesmo estará conosco. Essa é a vida em abundância que nós aguardamos. Hoje nós temos doenças, veio a notícia agora desse surto de gripe, estamos no meio da pandemia, e tantas dificuldades e doenças terríveis, e mazelas, e crise social no país e no mundo, inflação subiu no mundo todo, só notícia ruim, né? Se nós formos parar para observar os noticiários, se nós formos observar os programas que mostram assim, aquela turma, os programas policiais, né? Quantos foram mortos em Fortaleza e mostra aquilo ali, você não vai mais sair de casa, você vai ficar com medo, você vai se trancar e vai ficar ali esperando a volta de Jesus. Então não é tão saudável, certo? Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que essa terra, ela caiu no pecado, ela já foi corrompida, não há esperança no homem para fazer com que a humanidade melhore. Só Jesus, quando voltar, vai realmente colocar tudo em ordem, ressuscitar aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. E aí haverá uma nova humanidade daqueles que tiveram fé no Senhor Jesus. Não porque são bons, porque não tem ser humano que seja bom, todos somos pecadores, mas porque Jesus nos livrou da condenação dos nossos pecados. Esse é o Evangelho, com João 6,40. Você pode pregar o Evangelho para qualquer pessoa. E por fim, além de Jesus ter criado a vida, dado a vida, Jesus, ele é a vida. João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a própria vida. Crer em Jesus para a salvação é estar ligado a Jesus de uma maneira íntima, de modo que a minha vida não é mais minha. Agora eu vivo Jesus. Na modernidade, nós dizemos que isso é o estilo de vida da pessoa, mas é mais do que isso. Nós, irmãos, crentes em Jesus, encarnamos Jesus. Não quer dizer que o Espírito de Jesus entrou em mim, não é isso. Mas há uma ligação entre nós e o nosso Senhor, nós crentes em Jesus.
de modo que a vida que eu vivo aqui na terra e você que crê em Jesus vive também, reflete quem era Jesus quando ele viveu aqui na terra. Somos representantes de Jesus, embaixadores de Jesus. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, Paulo falando aqui, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós não vivemos mais a nossa vida, nós vivemos Cristo em nós. Por quê? Porque Ele nos amou, morreu na cruz para nos livrar da condenação do nosso pecado, criou a nossa existência, nos deu vida eterna. E hoje, sabendo disso, eu vou viver Jesus, eu não vou viver o Valnei. Valnei quer pecar, Valnei quer escolher as coisas que não são de Deus. Mas nós vamos escolher as coisas que são de Deus, reveladas na palavra. Não posso mais escolher o que eu quero. Eu só posso escolher o que Deus quer. Cativo em Cristo. Minha agenda é determinada por Jesus. O meu dia a dia tem que refletir o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso simplesmente carregar o nome de cristão, de evangélico e até de crente, se no meu dia a dia eu faço o que eu quero sem dar a mínima satisfação ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, Jesus, é a vida. Não há sentido o cristão viver aqui de qualquer jeito se ele não vive Jesus. Não tem sentido. Não seja cristão. Não diga que é uma coisa que você não é. Mas eu vou dar uma opção melhor. Creia no Senhor Jesus Cristo. Viva Jesus. Porque é o que Paulo está dizendo aqui. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, não é porque Paulo é apóstolo, não é porque Paulo era melhor do que nós. Isso aqui é para todos os seres humanos que creram no Senhor Jesus Cristo. O nosso estilo de vida, se é que temos, tem que refletir Jesus Cristo, como ele se revelou na Bíblia Sagrada. E isso é ser um verdadeiro crente, filho de Deus, representante do Senhor Jesus aqui na terra. Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, Paulo novamente dizendo, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você tem que refletir muito sobre esse texto. Tudo é perda por causa de Jesus. Tudo. Nós nos humilhamos diante do Senhor para fazer tudo o que Ele quer. Nosso orgulho, crente não tem orgulho. Nós fazemos o que é necessário para adorar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Perdemos a nossa vida. Parece um tanto triste esse relato, mas ao contrário, Ele está se alegrando. É meio paradoxal, mas é uma alegria porque ele entregou tudo dele para o Senhor Jesus Cristo. Ele vive Jesus. Jesus é a vida dele. Perdi tudo por Jesus, ou seja, não tem nada na minha vida que eu diga, não vou fazer isso aqui, não quero, porque não agrada a Jesus. Aquilo ali agrada a Jesus. Não agrada. A pessoa me oferece um emprego maravilhoso, mas é um emprego que não corresponde com Jesus Cristo. Não quero esse emprego. Esse estilo de vida mundano, também não quero. Ando no mundo para pregar o evangelho aos perdidos, mas não ando no mundo como os perdidos, porque eu vivo Jesus. Crente que anda no mundo como os perdidos. Jesus aparecesse ali, você no mundo como os perdidos, vivendo igual aos perdidos. O que é que você acha que Jesus faria? Hein? Certamente ele não aprovaria. Não é verdade? Isso é viver Jesus. Temos que aprender isso, irmãos. E isto gera
felicidade. O Natal é o sentido da vida. Essa celebração nos apresenta o sentido da nossa vida. Por quê? Porque Jesus Cristo, o aniversariante, criou a vida, deu a vida, é a vida de todo aquele que crê nele. Lá em Atos 3,15 diz: Dessaste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Os israelitas, que ouviram a mensagem do Senhor Jesus durante 3 anos no seu ministério terreno, que não ligaram para o nascimento do Filho de Deus, mataram o próprio Deus, gritando: crucificam, crucificam o autor da vida. Eles mataram. Mas Jesus é tão bom que ele salvou muitos daqueles que estavam ali gritando para que ele fosse crucificado. Em João 5,39 nós lemos: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus falou isso para os judeus. Vocês examinam as Escrituras, vão ter a vida eterna por elas, a religião de vocês, mas vocês não querem vir a mim? E é isso que as pessoas fazem hoje. Elas celebram o Natal, elas se alegram com essa data, mas elas não querem ir a Jesus. Elas não querem viver Jesus, reconhecer que Jesus é Deus soberano sobre tudo. E assim não estão celebrando a festa que Jesus quer que seja celebrada. Festa que o Senhor Jesus quer, como foi cantado hoje, é a festa do novo nascimento, da pregação do Evangelho. É o que Jesus quer de nós. Esse é o presente que nós damos ao Senhor Jesus, é a nossa vida consagrada e transformada a Ele, porque Jesus nos dá o sentido da vida. Vamos passar por dificuldades, problemas e sofrimentos nessa vida. E eles não vão acabar. E até o último dia da nossa vida. A gente sabe que pessimismo. Não, que realismo. É isso mesmo. Mas o Senhor Jesus nos preenche de alegria, felicidade, força e esperança. Podemos entender que Jesus transforma a nossa família, podemos ter fé que Jesus transforma a nossa igreja, podemos crer que Jesus transforma o nosso coração e vivemos de fé em fé, crendo no poder de Deus que nos transforma. Isso nos fortalece, nos dá alegria. Basta nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos a Jesus. E Ele vai nos perdoar. E se você nunca confessou o seu pecado, se você nunca se arrependeu e nunca pediu para Jesus lhe salvar, hoje é um excelente dia para isso. O dia do nascimento do Senhor Jesus, pelo menos emblematicamente falando, do autor da vida, porque Ele traz sentido para a nossa vida. Jesus criou a vida, deu a vida e é a nossa vida. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, Senhor Deus, pela Tua graça e misericórdia e pelo Teu amor. Obrigado, Pai amado, pela Tua graça, porque o Senhor nos libertou das trevas do pecado. Senhor Deus, nos capacita a estarmos vivendo a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Dai-nos visão, força e poder para, durante a nossa peregrinação nesta terra, estarmos em fidelidade, representando, ó Pai, o Teu nome aqui na terra. Não porque somos melhores do que ninguém, ou bons, ou religiosos, ou algo desse tipo, mas porque a Tua graça nos alcançou, nos deu entendimento para usar a totalidade da nossa vida para a glória do Teu nome. Dai-nos força, Senhor, para usarmos tudo da nossa vida, para que o Teu nome seja glorificado. E assim, certamente, saberemos o sentido da nossa existência e seremos servos fiéis a Ti. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém.